Ô, meus amados, tudo bem? A paz de Cristo. Desejo a você, mamãe, filho, desejo a sua mãe por mim. Um feliz Dia das Mães nesse dia 12 de maio, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje, literalmente, essa lição tem tudo a ver, porque ela fala conhecendo os profetas menores. De fato, nós só vamos conhecer mesmo, porque não dá em uma lição de falar sobre todos eles, mas nós iremos pontuar alguma coisinha sobre cada um dos profetas menores. Nós falamos sobre os profetas maiores e agora nós vamos falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre esses grandes homens de Deus que compõem os livros proféticos do Antigo Testamento. O tema diz então: conhecendo os profetas menores, e falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei similes. Oséias 12:10. Principalmente no caso do profeta Oséias, nós vamos ver que Deus vai determinar que ele case-se com uma mulher que tinha uma vida fácil na sociedade. E isso então é uma simile ou um exemplo, uma comparação daquilo, de uma lição, na verdade, que Deus queria trazer ao povo. Então Deus usa essa história, esse fato, para ilustrar o pecado do povo em se prostituir contra o Senhor nosso Deus. A leitura está em Amós, capítulo 3, versos de 1 a 7, depois Zacarias, capítulo 1, do versos 1 ao 6, mas eu não lerei todos esses versos, só vou ler alguns versos, vou ler do 1 ao 3 só, para ganharmos o tempo, tá bom? E você depois faça essa leitura em Amós, capítulo 3 e Zacarias, capítulo 1. Diz assim, Amós, capítulo 3, verso 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra os filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci, portanto, todas as vossas justiças visitarei sobre vós. Verso 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus está dizendo, olha o que Deus está falando. Como vocês andarão comigo se vocês não estão de acordo com aquilo que eu ensino a vocês? Esta era a base da lição, que Deus queria que eles entendessem. 3 objetivos: destacar a importância dos profetas menores no contexto da história de Israel e Judá, elucidar quem são os profetas menores e a sua missão, e apresentar de forma sucinta um panorama dos livros dos profetas menores. Como eu disse, trazer, na verdade, uma ideia somente sobre os livros, porque não vai dar para se aprofundar, porque senão precisaria aí de muitas horas de estudo. A importância dos profetas menores. Quem eram os profetas menores? Vamos lá, rapidamente. Na primeira lição desse trimestre, vimos que a organização do texto bíblico classifica os livros por estilos literários. Nesse sentido, encontramos na Bíblia livros que pertencem aos seguintes grupos: históricos, poéticos e proféticos. Concernente aos livros proféticos, temos aqueles que são profetas maiores, que nós já estudamos, e agora também nós falaremos sobre os profetas menores. Maiores não porque foram profetas mais importantes, e menores porque foram menos importantes, não. Mas é por aquilo que eles escreveram, pela quantidade de profecias, de relatos proféticos. Então, isso que levou em conta quando eles foram classificados entre profetas maiores e profetas menores. Quais eram a missão? Os profetas menores tinham como missão confrontar a liderança política. O povo estava corrompido, mas a política estava corrompida. Parece bem com o caso de um país que nós conhecemos aí, né? Parece bem isso. Então nós vamos ver que, nesse contexto, como eu disse lá, está corrompido, o povo está se prostituindo com outras nações, e Deus então vai usar esse casamento de Oséias com
essa mulher de vida fácil, uma prostituta, para poder elucidar, trazer luz à mente das pessoas que era assim que eles estavam fazendo com Deus. Estavam traindo a Deus e se relacionando com outros amantes, deixando o Deus verdadeiro. Basicamente, essa história tanto vai acontecer no Reino Norte, as 10 tribos, como no Reino Sul, nas 2 tribos. O povo se afastando de Deus e sendo necessário os profetas se levantarem com uma mensagem bem dura. Introdução ao estudo dos profetas menores. Por que menores? Como mencionamos anteriormente, a nomenclatura menores deve-se ao fato de os escritos desses profetas comportarem menor quantidade de texto em relação aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isso não vai significar que as suas profecias ou ministérios tenham menos importância. Não, isso não tem nada a ver com a questão de importância. Tem a ver exatamente com a quantidade de profecias que esses livros trazem. Perfeito? Qual é o período de atuação dos profetas? Os profetas considerados menores atuaram no período entre os séculos VIII e o século V a.C. Então, nada, eles usaram um período de 300 anos, não é isso? Mais ou menos 300 anos profetizando aquilo que o Senhor vai realizar, vai fazer no meio do seu povo. Diz ainda que, nesse contexto, rapidamente, nós vamos ver que alguns livros, é claro, foram escritos no 8º, outro no 6º e outro no 7º, né? 7º ano antes de Cristo, ou século. Nós vamos ver então que nesse período, os profetas estão divididos em escalas, que vai do 8º ao 5º século. Então, sendo que aqui não está de forma cronológica, não tem essa preocupação de estar de forma cronológica, mas é assim que estão distribuídos. Vamos lá então, olha, seguindo as datas dos respectivos livros proféticos do século VIII, Oséias, Amós e Miqueias, 7º, Naum, Abacuque e Sofonias, do 6º ao 5º, Joel, Obadias e Ageu, e Zacarias e Malaquias. Então nós vamos ver que está distribuído assim, mas na ordem cronológica, às vezes a gente não vai encontrar os livros nessa ordem. Porque, por exemplo, o livro mais antigo é o livro de Jó, só que ele não está no Gênesis, não é o primeiro. Então, para nós, não vai alterar nadinha. A estrutura dos livros, visão panorâmica. Os autores desses livros foram instrumentos de Deus para proclamar uma mensagem de repreensão à liderança política e espiritual e governar Israel e Judá. Como eu disse, tanto um quanto o outro estavam vivendo um tempo de apostasia, contrariando o desejo e a vontade do Senhor. Então Deus vai levantar, nesses 300 anos, esses homens que iriam fazer toda a diferença. Eles estariam pregando, estariam trazendo de Deus uma mensagem poderosa para ver se eles mudavam as suas atitudes. Mas, infelizmente, eles não mudaram as atitudes. Tanto que o povo precisou ir ao cativeiro. A natureza da mensagem profética consistia na chamada ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Nesse contexto, muitos profetas anunciaram a vinda do Messias e a promessa da restauração do reino davídico, ou seja, o reinado de Davi. O reino de Davi foi profetizado que seria um reino eterno. Mensagens e propósito. A mensagem dos profetas é um alerta de Deus quanto à negligência da adoração, ao cuidado para com os necessitados e uma repreensão quando a falta do zelo com o templo. Vamos ver as mensagens de cada um deles. Lembrando, irmãos, que vai ser muito rápido, porque iremos falar sobre todos eles. São 2, 4, 6, 8,
10, 12 profetas. Não tem como, numa aula só, falar sobre todos eles, mas vamos só pincelar. Oséias. Oséias vai chamar atenção pelo seu casamento com esta prostituta, e através desse casamento, Deus quer trazer uma lição para eles, daquilo que eles estão cometendo contra o Senhor, dessa apostasia, tanto política quanto espiritual, além da injustiça que estavam cometendo contra o povo mais pobre, de menos poder aquisitivo. Joel, o dia do Senhor é revelado ao profeta Joel por meio da imagem amedrontadora da praga da locusta. Joel chama a nação ao arrependimento. Joel vai ser aquele que vai profetizar o derramar do Espírito Santo, que foi confirmado lá em Atos capítulo 2. Amós profetizou para o reino do norte e protestou contra o estilo de vida luxuoso da classe governante, resultava em apatia moral e espiritual. Ou seja, enquanto eles estavam no luxo, na apatia, apático para a vida espiritual do relacionamento com Deus, tinha miseráveis, pessoas no campo passando necessidade. E Amós, ele era do campo. Amós era do campo. Então ele conhecia como era a vida do campo, em contraste com a vida que o povo vivia na cidade. Mas não é o mesmo povo? Por que há essa diferença? Por que alguém no campo passa fome e na cidade grande o pessoal está andando aí de limusine? Por que acontece isso? As grandes nações estão assentadas sobre os ouros das nações, enquanto tem nações passando fome. Isso agrada a Deus, amados? Não, não agrada a Deus. Alguém vai precisar pagar uma conta daqui a pouco por causa disso. Então Amós vai profetizar contra esse luxo em detrimento à vida espiritual do povo e também a opressão dos poderosos contra os de menor poder aquisitivo, a ponto de fazer o quê? Pegarem deles, sim. Arrendavam a terra desse pessoal que trabalhava na roça, na lavoura, cuidando da terra. Arrendavam a terra, mas depois tomavam. E Deus disse que não era para fazer assim, mas eles faziam. Chegavam de mansinho, dando uma oportunidade para o dono. Depois que chegava na terra, expulsava o dono e ficava com a terra. A conta veio. Obadias, a mensagem de Obadias era uma condenação sobre Edom. Edomitas traíram Judá e degolaram os seus refugiados. Olha só. Deus vai falar contra eles, porque mesmo numa guerra, precisa ter o cuidado. Hoje tem até as leis, né? As leis que regem as guerras, que não podem ter os abusos que as pessoas acham que devem cometer, não pode cometer. Jonas, quem não conhece a história de Jonas, que foi pregar a grande cidade de Nínive, e lá ele se arrepende e depois ele fica triste. Jonas, o homem que foi parar na barriga do grande peixe, nós acreditamos porque a Bíblia nos ensina. Miqueias, o profeta Miqueias, ele protesta contra a injustiça da sociedade, bem como contra a falsa religião. Tanto faz, eu adoro a Deus, mas eu posso adorar outra pessoa. Vamos julgar uma causa? É contra quem? É contra o Valmir, um poderoso contra o Valmir. Quem vai ganhar? O poderoso, porque o Valmir não tem condição. O profeta, ele vai chegar junto. Naum anuncia a destruição da Síria, assim como de sua capital. Jonas prega para Nínive, e Nínive, o rei de Nínive, se arrepende. Mas Naum volta profetizando, porque o pecado voltou a assolar aquele povo. Então a destruição iria chegar. Abacuque vai de forma linda pregar sobre a necessidade do avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque traz para nós uma mensagem linda, lá no finalzinho do seu livro, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, enfim, ele traz um relato lindo para todos nós. Sofonias, o livro de Sofonias trata de uma condenação direta sobre a condição espiritual de Judá e Jerusalém. O profeta anuncia também o dia do Senhor como dia de julgamento, porém, o remanescente será salvo. Tem juízo? Tem. Tem exílio? Tem. Tem Babilônia? Tem. Tem juízo? Tem. Mas também vai ter
a restauração para o remanescente fiel. Ageu, a mensagem de Ageu é um despertamento. Ageu, a mensagem de Ageu é um despertamento aos exilados que retornaram do cativeiro. Eles estavam empenhados em seus próprios interesses. Ageu vai falar sobre o povo que trabalha muito, ganha muito, mas não consegue guardar nada. Comem, mas não consegue saciar. Enche a cama de cobertores, mas continua sentindo frio. E o salário que recebe? Recebe o salário em um saco furado. Mas por que aconteceu isso? Porque eles esqueceram que tinha que continuar a restauração do templo. E eles estavam preocupados somente em manter as suas próprias casas. Zacarias, Deus revela ao profeta Zacarias o futuro de Jerusalém, após o retorno dos exilados. Ele viu o templo reconstruído e o sacerdócio restabelecido, além da bênção de Deus sobre a cidade, ao ponto de nações serem atraídas a ela. Partes já aconteceu, mas ainda a maior atração que vai ser é no final, quando a Jerusalém, a nova Jerusalém, for restaurada. Eita bênção! For vir à terra, quando o Senhor fazer algo novo, quando o Senhor restaurar o templo do jeito que tem que ser. Ah, irmãos, é muita bênção, o mundo espiritual é muito bom. Fisicamente aqui aconteceu, embora mais tarde ele vai ser destruído, mas depois vai ser reconstruído novamente. Mas agora, nesse momento, o templo de adoração a Deus está no chão, está destruído. E Malaquias denuncia o comportamento da nação pós-exílica e o povo não estava servindo ao Senhor devidamente. O profeta predisse também a vinda de um mensageiro que restauraria a religião. E quem tem o poder para restaurar, senão o Senhor? Malaquias vai tratar questões, aquele Malaquias é tradicional, né? Malaquias 3:10, a questão dos dízimos, das ofertas alçadas, que alguém vai dizer que é só para o Antigo Testamento, mas nós entendemos que é a palavra de Deus. Semana que vem, nós começaremos a falar um pouquinho mais profundo sobre esses profetas. Começaremos falando de Oséias e Joel, depois Amós e Obadias, e assim sucessivamente. Vai ser uma bênção. Aí nós nos aprofundaremos um pouquinho mais. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Poder ministrar esse estudo para abençoar a tua vida em o nome de Jesus. Um forte abraço. Se não se inscreveu ainda e não me segue nas redes sociais, venha comigo. Venha fazer parte desta família que está crescendo cada dia mais na presença do Senhor. Um forte abraço.